Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wallace Valeira e este é a continuação do nosso estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Trilhas da Libertação, essa psicografia fantástica do médium Divaldo Pereira Franco, que nos traz inúmeras informações do mundo espiritual para que nós aqui no dia a dia possamos estudar a doutrina espírita e acima de tudo nos tornarmos pessoas mais felizes. Hoje nós vamos participar aqui desta reflexão no capítulo Reflexões e Expectativas. Vamos tratar de dois pontos específicos, lembrando que nós temos outros vídeos anteriores a esse. Seria legal, se você ainda não viu, você pode assistir aqui no canal. Pois bem, a obra de Manuel Filomeno de Miranda nos traz inúmeras reflexões, inúmeros pontos que nós podemos pincelar. E é isso que nós vamos fazer nesse estudo, que tem o intuito de estudar a doutrina espírita como um todo. Então nós vamos pegar dois temas hoje dentro deste capítulo que nos chamou a atenção, para que a gente possa iniciar uma reflexão e você dar continuidade aos seus estudos aí na sua casa. Então vamos lá. Quem está com o livro pode acompanhar aí lá no capítulo Reflexões e Expectativas. E se nós formos lá no parágrafo 5º, na metade do 5º parágrafo deste capítulo, eu vou ler aqui e depois a gente vai comentando. Pode ser? Não se esqueça de se inscrever ali no canal, isso é muito importante. Clica ali em inscrever-se, aí você sempre recebe o sininho quando vier um vídeo novo. Pois bem, no 5º parágrafo, na metade, Manuel Filomeno de Miranda vai colocar a seguinte questão. Só para a gente fazer uma revisão rápida, Manuel Filomeno de Miranda foi com o Dr. Carneiro. Lá no plano espiritual eles estavam fazendo uma reunião e o Dr. Carneiro, no plano espiritual, lembrando, levou o Manuel Filomeno de Miranda e apresentou a ele um outro espírito que lá se encontrava, que tivera sido médium na vida, na encarnação anterior, aqui no planeta Terra. Então ele trabalhava na doutrina espírita, era médium, ele começou um diálogo com o Manuel Filomeno de Miranda e o Dr. Carneiro, e no meio ali, onde está ali no 5º parágrafo, na metade, eu separei um trecho que eu vou ler e depois a gente vai refletir. Vamos lá? Aquela época, acompanha comigo, aquela época as pessoas que se inclinavam à pesquisa mediúnica e ao estudo da doutrina espírita afeiçoavam-se a ambos os mistérios, as duas coisas, com espírito de dedicação. Então as pessoas estudavam a doutrina espírita e se dedicavam, segundo ele, à mediunidade concomitantemente com dedicação. Havia certamente menos recreios e diversões, menos necessidade de espairecimento, e os veículos de comunicação eram mais comedidos, não estando no ar ainda os valiosos recursos da televisão. Então isso foi antes da televisão estar em alta ali na época. As dificuldades, ele continua, as dificuldades que eram muitas, qual hoje ainda acontece, tornavam os interessados mais maleáveis à consolação, à fidelidade doutrinária, à vivência dos postulados aceitos e à ação da caridade ao próximo com maior entrega pessoal. Houve, suponho, uma alteração de comportamento psicológico, cuja causas não vem ao caso examinar, que parece haver tornado os indivíduos mais instáveis. Olha que interessante. Nos tornou, nos dias de hoje, seres humanos mais instáveis, inseguros, áridos e ansiosos por novidades. Fazendo uma pausa agora. Então ele faz uma perspectiva, uma reflexão que antes, embora houvesse muitas dificuldades, as distrações externas eram menores, dando maior possibilidade para que as pessoas se dedicassem à mediunidade e ao estudo da doutrina espírita com mais dedicação e mais fervor. Lógico que isso não é uma desculpa para que a gente não estude a doutrina espírita de maneira mais compenetrada nos dias de hoje. Mas certamente nós temos, da mesma maneira que temos mais distrações, mais recreios, como ele bem mesmo coloca, nós temos maiores oportunidades de entrarmos em contato com a doutrina espírita. Eu estou aqui da minha casa, gravando um vídeo que você está aí vendo, provavelmente do teu celular ou do teu computador, ou até mesmo na tua televisão. Coisa que antigamente
não se tinha. Então, da mesma maneira que nós temos oportunidades de distração para que tire a nossa atenção, nós temos oportunidade também de termos maior acesso a conteúdo, diferentes opiniões sobre um determinado tema, diferentes grupos de estudos dentro da doutrina espírita ou de tantas outras religiões, lembrando que todas são extremamente importantes. Aqui nós, espíritas, sabemos e acreditamos que a morte não existe, que existe continuidade da vida no plano espiritual. Pois bem, é necessário estudarmos a partir de hoje a doutrina espírita com mais afinco, com mais dedicação. Mas vamos seguir aqui no nosso texto e a gente já volta para a reflexão. Então, nos tornou indivíduos mais estáveis e seguros, áridos, ansiosos por novidades. Com a escassez de tempo, olha só, com a escassez de tempo para aprofundamento do estudo espírita, tendo-se em vista as grandes exceções, observo que as adesões, apesar de numerosas, são sucedidas por deserções expressivas e variações de buscas espiritualistas e de prazeres que impede a autodoação e a dedicação. Pois bem, hoje então, segundo ali o espírito que estava conversando com Manuel Filomeno de Miranda, ele observa hoje um número maior de pessoas que adentram a doutrina espírita, mas um número de evasão também muito grande. Começamos a estudar com entusiasmo, com um fogo de palha, mas como tudo existe dedicação. E aí eu pergunto para você que está em casa hoje, qual é o teu nível de dedicação aos estudos? É ideal que todos os dias leia-se pelo menos um capítulo de um livro. Se isso não for possível, não houver tempo, as tarefas são muitas, bem eu sei. Possamos pelo menos ler meia página, um parágrafo, ouvirmos um áudio, ouvirmos um texto, nos programarmos para estudarmos. Fácil? Não é. Realmente confesso e falo por mim que muitas vezes tenho que puxar minha própria orelha para poder voltar e estudar com mais dedicação, mas não desistir. Vamos em frente. Separei um outro trecho logo mais lá na frente. E ele vai falar a seguinte questão que vai se amarrar no final da nossa reflexão. O Espiritismo, pela sua simplicidade, possui todas as condições propostas por Jesus a respeito do Consolador, ao tempo que se fundamenta em uma filosofia de excelente qualidade, cujos postulados têm sua raiz no idealismo de Sócrates e de Platão. Sem entrar em choque com o pensamento oriental antigo, do qual se derivaram o brahmanismo, o budismo, o taoísmo, considerando o homem um ser integral na sua complexidade, faculta-lhe a conquista da plenitude mediante um esforço pessoal, intransferível, acenando-lhe sempre com a possibilidade de conquista de novos e mais elevados patamares na escala da evolução que o aguarda. Olha que interessante. O Espiritismo é uma doutrina simples, de fácil acesso a todos, desde que haja-se empenho, haja-se vontade de estudar, vontade de compreender. E lembrando que o objetivo não é simplesmente estudar para termos maior conhecimento na bagagem intelectual. Não. O entendimento é para que possamos estudar o Espiritismo, para que possamos nos estudar de maneira mais completa. Como Manuel Filomeno de Miranda diz nesse trecho, nós somos um ser integral. Somos muito mais do que o corpo físico. Segundo Allan Kardec, somos perispírito e espírito. Mas sabemos que essa integralidade é compreendida pela doutrina espírita. Mas é necessário que nós nos compreendamos como ser integral, como seres integrais. Sim, a partir do momento em que sabemos que esta não é a primeira nem a última existência que tivemos e que teremos, passamos a compreender que tudo que eu faço hoje é nada mais do que um plantio que eu irei ter lá na frente. O que hoje colho na existência, na vida, nada mais é do que aquilo que eu já plantei nesta e em outras existências. Nos lembrando então que não há e não existe injustiças no mundo. Mas ainda podemos refletir em cima do texto do Manuel Filomeno de Miranda, que faculta-lhe a nós
a conquista da plenitude mediante o esforço pessoal. Iremos encontrar a plenitude e a felicidade, o desenvolvimento mediante o nosso esforço, que hoje ainda é o esforço de estudar, o esforço de ler, o esforço de tentar manter a nossa mente bem conectada. Quem não levanta de mau humor? Todos nós levantamos. Todos nós temos dias ruins, dias mais difíceis, e são nesses dias difíceis que somos convidados a refletirmos, a pensarmos através da leitura, da oração, de uma boa música, de um momento de tranquilidade, como diz o Espírito Joana de Ângeles, esse ensimesmamento, ensimesmar-se, ficar na companhia de si mesmo por alguns minutos em silêncio, a meditação, a oração, a contemplação e tantas outras ferramentas que nos são oferecidas para que encontremos a nós mesmos e, consequentemente, encontremos Deus. Pois bem, meus amigos, Manuel Filomeno de Miranda nos traz uma valiosa lição nesse capítulo. Aliás, várias, e uma delas é a necessidade do nosso compromisso com o estudo da doutrina espírita. Mas não simplesmente um estudo da doutrina, mas um estudo de nós em relação à doutrina espírita. O que temos feito? O que temos pensado? O que temos falado? Temos tentado nos melhorar nesse meio tempo, e não só apenas como um comportamento externo, pois lembrando, como nos coloca o estudioso, escritor e psicólogo Marlon Reikdal, que não vale simplesmente mudarmos o comportamento do lado de fora, mas é necessário fazer um mergulho para dentro e nos modificarmos de dentro para fora e não de fora para dentro. É uma tarefa que não é fácil, mas nós temos muitas existências para isso, mas devemos começar a partir de agora. Você que está em casa, continua lendo o livro e no próximo episódio, no próximo vídeo, nós vamos dar sequência lá para o próximo capítulo do livro Trilhas da Libertação. Vou deixar aqui embaixo o link para você poder entrar no grupo do WhatsApp e lá também poder participar de outros grupos de estudos que estamos envolvidos. Ficou alguma dúvida, alguma questão? Tem alguma dúvida ou algum tema que você gostaria de ver aqui no nosso estudo? Deixa nos comentários ali e se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve. Que Deus nos abençoe a todos e até a próxima.